Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta e numa vitória do Vasco 3-1 em cima do Sport. Não é, tá? Que o Carille seja um técnico maravilhoso, não é fantástico, é um gênio da bola. Não, não é. Mas, na minha opinião, ele é um cara que é do tamanho do Vasco atual. Simples assim. O Vasco, que não tem um elenco maravilhoso, ainda não tem uma defesa sólida, né? Ainda falta peças, falta o PH, está muito mal. O Piton aparece com lampejos. Então você vê o time do Vasco ainda muito fragilizado, Tietê, Hugo Moura. Hugo Moura ontem, eu que elogio muito o Hugo Moura, para mim fez uma partida fraca, uma partida ruim, mas ele fez ali um corte um bom tal, mas não foi um jogador que eu estou acostumado a ver nos outros jogos. Mas o Carille, que é o papo desse vídeo aqui, é o tamanho do Vasco, como eu estava falando, é o tamanho do Vasco, é o que o Vasco pode ter nesse momento. Não adianta você contratar um jogador, um técnico maravilhoso. Outra coisa aqui, Dorival Júnior. Dorival Júnior, eu não sei de cabeça, mas acho que são 6 milhões que o Vasco deve ao Dorival Júnior. O Dorival Júnior não vem. Não vem. Então quem iria contratar? Qual técnico queria contratar? Tite? Pô, tá brincando, né? Pô, Jorginho. A gente já provou do Jorginho, já sabe o que o Jorginho é capaz. Luxemburgo, a gente já sabe o que o Luxemburgo é capaz. Agora, o cara é do tamanho do Vasco, do nosso elenco, do que o Vasco pode ter nesse momento. Então não adianta você contratar um puta técnico com um elenco fraco, com um elenco mediano, com um elenco que não vai entregar tanta coisa assim. Então você vê que o Vasco hoje é um time que joga ali o básico. Contra o Cabeleiro, né, Porto Caberro, ele ouvia algumas jogadas de infiltração, as penetrações, eu vi algumas jogadas. Ontem eu não vi isso. Então o time do Vasco vai ser isso. O time do Vasco não tem muito mais para apresentar. Você vê um ataque com o Nuno Moreira, um Garré, com o Coutinho fazendo infiltração, com o Verratti, que é o nosso centroavante, que é o homem que decide, que está decidindo os jogos. Então o Vasco é isso aí. Você não vai querer que o Vasco dê espetáculo. Você não vai querer que o Vasco, porra, bote o time na roda. Isso não existe. Isso não vai acontecer. E o Vasco está ali no meio de tabela. O Vasco é um time de meio de tabela. Cara, o que vier acima disso será uma grande surpresa. Será uma grande surpresa. Agora, a torcida, por que a torcida está fazendo tanta questão do fora Carille? Será que eles pensam que vem quem? Aí eu tiro como exemplo esse rapaz aí, né? Esse Peruca, que é um conselheiro do Vasco, que é um cara que está ali na política do Vasco e se submete a uma vexatória exibição dessa. O cara, como conselheiro do Vasco, ele tem que se manter pelo menos num patamar um pouco mais elevado. Agora, não se sujeitar a passar essas vergonhas e com tanto homem em volta dele ali, todo mundo abraçando, agarrando ele. Agora, o que ele quer? O que ele quer com isso? Vamos ver esses outros ditos jornalistas que falaram que o Vasco, né, que o 777, desculpa, tinha que deixar a 777. Todos eles falaram isso. Todos eles falaram, deixa a 777 trabalhar. Um ano de trabalho, com 3 janelas, contratou e montou praticamente esse time aí. Que hoje a gente está com a contratação do Garré e do Nuno Moreira,
né, que são jogadores que vieram recentemente, o Vasco deu uma encorpada, deu uma melhorada. Não é o time dos sonhos e não vai dar show, não vai dar espetáculo, não vai fazer botar o adversário na roda. Vai ser isso aí. O Vasco vai ser isso aí. Simples assim. Não tem coisa melhor. Eu sou contra a queda, fui contra a queda do Rafael Paiva. Eu fui contra a saída dele. Porque eu achava que o Vasco não tinha como tirar mais. Não tinha como tirar mais. Ele demorou a ver um pouco o que o Vasco estava precisando, tinha que mudar o conceito dele. E o Carille está fazendo um trabalho mediano. É o que é o tamanho do Vasco hoje. Né? Mas isso aí, fora Carille, vai tomar banho Carille e tal, isso aí tem um fundamento. Porque o caos instalado no Vasco é bom para esses caras. É bom para visualização. E todos esses youtubers, todos eles pediram a saída do Carille. Que não dá mais, que tem tempo útil, que já vai cair, que isso, que aquilo. Todos eles porque eles querem o caos. O caos é importante para eles. O caos tem que estar instalado para eles ganharem visualizações. Então a gente tem que parar e pensar um pouquinho o que é o Vasco hoje, o que nós temos hoje de time, o que nós temos para apresentar. E sobre esse cara aí, isso é um merda, né, cara? Isso é um bosta. Isso é um cocô do cavalo do bandido. E se diz vascaíno. Fui.